Tive um conflito em âmbito familiar e foi a polícia, oficial de justiça, eu tive que sair de casa na hora. Discuti com a minha mãe, com a minha filha e fui intimado a não me aproximar mais delas. Ou ainda, registrei uma ocorrência contra o meu filho e me arrependi, não tenho mais interesse na medida protetiva. E agora? O que acontece depois da medida protetiva? Fala, parceria, tudo certo? Se tu é novo por aqui, não me conhece, prazer, eu sou o Arthur. Eu sou oficial de justiça aqui no Rio Grande do Sul e nesse canal eu mostro um pouco da minha rotina e tiro dúvidas do pessoal em relação a esse cargo. Se tu já é raiz, já é inscrito oficial, eu já te peço que vai deixando aquele likezão aí. E se tu tá me conhecendo hoje, não deixa o like agora, só deixa se te agregar em alguma coisa. Aqui é na sinceridade. Esse vídeo aqui visa responder dúvidas comuns que eu já vi nas mais de centenas de medidas protetivas que eu já cumpri ao longo da minha carreira. Outra coisa, a casa aqui é tua, então sinta-se à vontade para tirar alguma outra dúvida que não foi esclarecida no vídeo, põe aí nos comentários que a gente sempre responde, beleza? Antes da gente começar a conversar sobre as medidas, sobre as dúvidas, primeiro a gente tem que estabelecer algumas coisas que eu vejo que geram muita confusão na prática. Veja bem, tu tem um fato, tu tem, por exemplo, uma lesão corporal, uma agressão, o marido que bate numa esposa. Esse fato aí, embora ele seja o mesmo, ele vai gerar um processo criminal independente da medida protetiva. Isso significa que tu pode desistir da medida protetiva, mas o processo, dependendo do caso, ele vai continuar ou não. Em contrapartida, pode persistir o teu interesse na medida protetiva, mas tu pode não ter mais interesse no prosseguimento do processo. Isso acontece com frequência. Muitas vezes é uma mãe que registra uma ocorrência contra um filho porque quer que ele saia de casa, mas não tem interesse em processar ele. Ou nesse caso da agressão, por exemplo, o casal faz as pazes, o marido volta para dentro de casa, a medida protetiva não tem mais efeito, a mulher não tem mais interesse na medida protetiva, mas o processo de lesão corporal ele continua, porque esse é um dos casos que independe da vontade da vítima. Então, vem a primeira dúvida, que é justamente nessa questão de retirar a medida protetiva. Tu pode ir no fórum ou na defensoria pública e manifestar desinteresse. Mas o processo criminal, sendo um caso de lesão, tu não vai poder retirar. Mesmo que tu volte a conviver com teu marido, mesmo que ele volte para dentro de casa, vai sim responder o processo por lesão corporal, se ela tiver sido atestada por laudo médico. As medidas protetivas, elas têm prazo de validade. No despacho veio que elas têm duração de 90 dias, mas passou os 90 dias e tu ainda não te sente segura. Tu pode pedir a prorrogação? Sim. De novo, tu pode ir diretamente ao fórum, ir na defensoria pública ou no advogado particular e solicitar que seja pedido no processo para o juiz a prorrogação das medidas protetivas. Cara, eu na condição de acusado, a minha ex-companheira foi lá na polícia e contou várias mentiras, dizendo que eu agredi ela, que eu tenho certeza que eu não agredi, dizendo que eu ameacei ela, dizendo que eu ofendi ela. Ninguém ouviu minha versão dos fatos, foi lá a polícia, foi lá o oficial de justiça e me tirou de casa. Agora, eu sabendo que eu não fiz isso, eu devo resistir à ordem? Eu devo me negar a sair de casa, então? Não, não, não e não. Não faça isso. Jamais resista à ordem judicial. Já falei aqui num outro vídeo, se a situação tá ruim, se tu resistir, ela vai ficar pior ainda. Cumpra integralmente a ordem. Sai de casa, retira os teus pertences pessoais, não se aproxima dela, não mantenha contato com ela. Como que tu vai fazer para te defender? Tu vai ou conversar com um advogado da tua confiança ou tu vai buscar a defensoria pública. Tu vai conversar com esse profissional e vai passar a tua versão dos fatos, do que ocorreu. Tu vai juntar documentos, tu vai juntar conversa no WhatsApp, tu vai juntar testemunhas que viram, tudo para tentar de repente reverter ou atenuar essa decisão. Pode conseguir uma decisão favorável e retornar para tua casa. Se ficar comprovado que tu resistiu à ordem, a situação vai ficar pior para ti. Então, as coisas elas têm um jeito certo de fazer. Saindo, cumprindo a ordem na hora, sem questionar, e depois sim, no momento certo, tu vai questionar a ordem. Até porque não vai ser o oficial de justiça ou os policiais militares que vão decidir se tu eventualmente tem a razão. Vai ser o juiz e vai ser no momento posterior. Tudo bem, eu saí de casa, só que assim, a casa ela se encontra dentro do terreno da minha família. A casa quem construiu foi o meu pai, com o dinheiro dele, com os recursos dele. Isso quer dizer o quê? Que a casa é propriedade dela agora? Não, não quer dizer. O afastamento ele é uma medida cautelar, é uma medida temporária. Serve para impedir que haja um novo conflito no casal e para garantir moradia provisória para a mulher e para os filhos. Veja bem, aqui a gente está falando de âmbito criminal e questão de separação de bens elas vão ser decididas lá num procedimento civil. Uma coisa que tem que ficar bem clara aqui é que as medidas protetivas elas não têm a finalidade de dividir o patrimônio. Assim como eu te falei, para cada um ficar no seu lado. E claro, como a mulher está sendo vítima, ela vai ficar na posse do imóvel. Se resolva essa questão dos bens. Eu fui afastado de casa, minha mulher ficou em casa com os filhos. Eu não tenho mais o direito de visitar eles? Isso vai depender do que consta na decisão do juiz. Geralmente, mas muito cuidado aqui, muito cuidado. Eu tô dizendo que geralmente as medidas protetivas são deferidas somente para a mulher.
Mas se tiver dito na ordem que fica proibido de se aproximar dos filhos também, tu não pode de jeito nenhum contatar nem pegar eles. Isso acontece em alguns casos que a criança presencia a agressão ou que a própria criança também é agredida. Eu trabalhei numa medida protetiva em que o acusado ele colocou fogo na casa com a mulher e com a criança dentro. Nesse caso ele ficou proibido de se aproximar do filho também porque a agressão foi contra a criança também. Se o despacho não mencionar que a proibição é para criança e tiver, de repente, dia certo para buscar o filho, no caso dos pais já serem separados, nesse caso tu pode pedir para algum familiar teu, para tua mãe, pro teu pai, pro teu irmão, ir lá buscar o teu filho por ti. Ah, eu não tenho nenhum parente na cidade. Busca o município, busca assistência social. Lembrando que nesse caso é estritamente proibido mandar mensagem através de interposta pessoa. Ou seja, tu mandou o teu irmão buscar o teu filho, e aí tu disse pro teu irmão: fala pra ela que quando a gente se vê na rua, isso não vai ficar assim. porra, tá descumprida a medida protetiva, cara. Não teve contato com a vítima. Esse recadinho que tu mandou através do teu irmão pode resultar numa prisão muito bem. Lembrando que tu tem que ter muito cuidado. Eu tô dizendo que a medida protetiva geralmente ela é só pra mulher. Ah, se tu tiver dúvida, vai ao fórum. Pergunta pra um advogado, vai na defensoria pública, tenta esclarecer essa dúvida, porque não pode ficar configurado de jeito nenhum que tu tá tentando se aproximar dela. Então era isso, parceria. Se ficou alguma dúvida que eu não respondi aqui, pode chamar nos comentários. Se for o caso, a gente faz um outro vídeo também abordando umas novas dúvidas. Não te esquece de deixar aquele likezão e se inscrever no canal. Até a próxima!